A palavra é essa. Não tema, tão somente creia. Foi o que Jesus disse para ele. Não tenha medo, tão somente. Então, somente, ele pega tudo que está acontecendo dentro de você, tua cabeça, teu coração, teus sentimentos, ele faz isso aqui, Então, somente creia. Não sinta, não pensa, não racionaliza, creia. Acredita. Forma aí uma visão e fica nela. Vai dar certo, vai. Vou ver minha filha, vou pegar a mão da minha filha de novo. Vou ter a vida de pai com a minha filha. E assim foi com ele, e assim é com quem crê. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor tem para mim o melhor vinho, para o melhor tempo da minha vida. Diga, eu bebo deste cálice, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Lembrando que deste, algo que está aqui perto, a mão, ao alcance da sua mão, tem no máximo a medida do seu braço, Não é desse nem daquele, é deste, daqui, é como se fosse aqui essa pequena mesinha onde eu alcanço e é só eu pegar, é só eu beber. E começa pela palavra. Eu bebendo do Espírito da palavra, eu bebendo daquilo que o Senhor tem falado, trabalhado, desde como nós temos ouvido, comer as ervas amargas para poder sair do Egito, da terra da escravidão, e aí então andar no deserto, cada passo que eu dou, no meio da dificuldade, no meio do desagradável, no meio do incerto, é um passo que eu dou na direção do que é meu. É um passo que eu dou na direção daquilo que Deus me prometeu. Cada momento que eu deixo de dar um passo desagradável, no calor, no sol escaldante do deserto, no frio, que é terrível, cada vez que eu penso e deixo de comer aquela comida talvez para mim sem precedentes, esse pensamento é um roubo que eu me permito viver. Por quê? Porque o pensamento é deixar de fazer aquilo que Deus mandou fazer. E tudo que uma pessoa precisa é de uma direção de Deus. Só que às vezes a gente está querendo uma direção agradável, a gente está querendo uma direção palatável. Não, Senhor, tem que comer, mas tem que ser as vísceras. Por que eu não posso ficar só com as ervas amargas que já são, por si só, ruins? Não, tem que comer o que tiver. Pode ser que você pegue a coxa, mas pode ser que você pegue as vísceras. Às vezes a gente está esperando uma direção palatável, Uma palavra que a gente imaginou, Igual Naamã. Eu imagino que vai ser de tal maneira. Vou para a igreja, vai ter uma palavra assim, vai ter um movimento, vai alguma coisa acontecer, pode ser um barulho, pode ser um louvor, pode ser alguém vai vir, vai pagar para mim uma conta, uma despesa enorme, vai aparecer no meu caminho a pessoa mais bonita, mais interessante, mais inteligente, mais bem-sucedida, Meus filhos não terão nenhum dos problemas dos outros que eu vejo. Minha vida, eu vou chegar num lugar onde eu estou começando e vai dar tudo certo de início, não vai ter nenhuma oposição, só vou encontrar gente boa, correta e honesta. Não está errado a gente imaginar e desejar o melhor. Mas está errado parar quando não é isso o que ocorre de fato.
A gente precisa ter, e a palavra de Deus serve para isso. Qual é a grande vantagem que a gente tem pela palavra? Nós temos a antecipação do que pode estar, do que pode ser pelo caminho para que a gente dê a resposta certa. Qual a resposta? Uma resposta semelhante aos que os nossos antepassados, ao que os patriarcas da fé deram. Não adianta eu ouvir uma história na igreja, num culto, e eu fazer diferente do que esses homens, essas pessoas fizeram. Ah, não, mas lá no tempo dele não. Se no tempo dele deu aquela resposta, chega, faz igual. Ah, não é igual, mas chega o mais próximo dentro desse tempo que dá para você chegar, e você vai ter também o resultado que aquela pessoa que você ouviu a história bem-sucedida, uma história com um final feliz, e não é um conto de fadas, não é um filme, é uma verdade, você vai ter. Não tem uma... Às vezes a gente fala e tem coisas e... eu vejo, né, às vezes, para mim me aparece às vezes aqueles vídeos, quando eu entro no YouTube, às vezes até procurando um culto, vem aquela sequência, né, daqueles vídeos de colocando dois teólogos discutindo assuntos da Bíblia. Duas pessoas respondendo perguntas. Debates. Não é isso que a gente precisa saber qual a próxima direção. E se você quer essa resposta, está aqui, ó. Você pega uma história, qualquer história, aquela que você pegar hoje, o que é aquele personagem, o que é aquele homem de Deus, o que é aquela mulher que às vezes nem era de Deus. Porque tem histórias na Bíblia de pessoas que a gente não pode chamar de homem de Deus, de mulher de Deus, porque a pessoa nem Deus ela tinha como o seu Senhor. Abraão não tinha Deus como seu Senhor, como Deus falou para ele. Ele era um homem da Mesopotâmia, da Babilônia. Ele era filho de um adorador politeísta. Então, qual que está dando mais lucro hoje? É o Deus tal. É esse aqui o nosso Deus agora, família. Estou colocando aqui agora a imagem do Deus tal. Esse aqui estão dizendo agora que está fazendo chover. Abraão não era um homem de Deus, mas creu. E veja que cada vez que Deus tinha um contato visual, auditivo com Abraão, o Abraão ele dava uma resposta para aquele contato positiva. Tanto que aquela expressão, e Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Quer dizer, Deus só falou para ele, não vai ser assim. Você vai ter um filho, você vai gerar um filho. Não vai ser do jeito que você está achando aí o Eliezer. Você viveu, você acostumou assim. Mas não vai ser assim. A Bíblia diz, Abraão creu nisso, foi-lhe creditado como justiça. Então, às vezes eu formato na minha mente. O Abraão formatou, tanta gente formatou, vai ser assim, vai ser de tal maneira. E é natural. Eu não estou aqui para dizer para você, começa a desejar algo ruim, começa a pensar algo menor, começa a se preparar para o pior. Não. Nós nos preparamos para dar resposta para Deus. Se a resposta for difícil, dê resposta. Se a resposta for, às vezes, algo intragável, dê a resposta. Faz o que Deus está requerendo e não estabeleça um limite, sabe? Aquela coisa de Naamã mesmo, até tal ponto eu vou. Porque aí é perder viagem, é levantar cedo inutilmente, dormir tarde inutilmente, é fazer sacrifícios parciais e perdê-los. Não, eu vou até tal ponto, aí eu vou no propósito até X, até dia tal, se não acontecer nada eu já sei que vai ser igual das outras vezes. Eu vou fazer tal coisa, até tal ponto eu vou. Não é assim que Deus trabalha. E não é porque eu acho, é porque é o que a gente vê na palavra. Então,
essa passagem aqui, ela já começa mostrando uma coisa que tem que ser uma lição para todos nós. Em Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Primeira coisa dessa passagem aqui é o bote certo da serpente que esse homem deu, que é uma coisa que todos nós aqui precisamos. A gente precisa fazer um comparativo. Não adianta agora a gente voltar atrás. Voltar atrás só serve agora para nos fortalecer. Porque eu acredito que todo mundo aqui, em situações importantes da vida, a gente já teve uma postura diferente. De você ser colocado num lugar, de você estar diante de uma oportunidade, de você estar com uma pessoa num momento definidor da sua vida, de você estar numa situação que sim, tinha sim esse efeito definidor. Agora, não limite isso a um momento, a um minuto, a uma hora, a um dia. Eu tenho situações aqui que eu posso dizer, olha, eu estive em tal situação, tive ali um tempo, tive um momento, ou tive um período, tive oportunidades e eu não fui o Jairo. Não agi como Jairo. Me arrependo? Sim. Tinha aqueles momentos que o Espírito Santo falava, faz isso. Ah, mas e se alguém ver? Não, faz isso. Não, mas se eu fizer isso aqui, não é bem o que se espera de mim. Faz isso. Não, mas isso aqui eu não estou acostumado a fazer. Eu já passei dessa fase. Esse é o tipo, para mim, na minha vida, é o tipo de situação que do que eu já me arrependi, eu me peso mais de ter me arrependido, de não ter sido um Jairo, do que de ter sido ali alguém e feito coisas erradas. Às vezes você faz coisas erradas. Você erra. Mas o duro é quando você sabe o que fazer, você tem uma força, né, interna do Espírito Santo, que ao mesmo tempo é uma direção clara na tua mente. Você tem a condição de fazer aquilo e por vergonha, timidez, por falta de prática, por importar-se em algum nível, não importa quanto, se muito, se pouco, por importar-se com a percepção externa, você pensa e não faz. Se Jairo tivesse agido assim, ele teria perdido Jesus. Ele teria perdido a filha dele. Ele teria perdido aquela grande oportunidade da vida dele. E ele nem faria parte da história do Evangelho. E eu preciso pegar isso. Você precisa pegar isso e analisar. Será que hoje, porque como eu disse, voltar atrás só serve para te impulsionar mais agora. De repente teve aquele momento, teve aquele dia, teve aquele período da sua vida
que você estava num lugar, que você estava com uma pessoa, que você estava diante de tal situação. E que vinha, faz isso. Esse homem, ele não deu uma margem para Jesus dizer não para ele. Ele podia ter chegado, por exemplo, tem um exemplo na Bíblia, que a gente pode usar como comparativo do Jairo. Alguém, inclusive, muito parecido com o Jairo, né? Que era o Nicodemos. O Nicodemos não se expôs dessa maneira. O Nicodemos, ele não foi tão longe. O Nicodemos, ele não pagou tão caro. Ele foi parcial. Ele foi à noite. Ele foi sentindo, sabe? Foi falando, foi questionando. Ele não chegou, Jairo chegou à luz do dia, quando tinha uma multidão. Então, assim, agora não importa nada de verdade, não é aquela expressão da boca para fora, que você está até falando essa expressão. Não, agora não me importa mais nada, não me importa mais ninguém, mas qual a atitude que você está tendo diferente? O que você está fazendo diferente? Nós temos que nos tornar o tipo de pessoa que cenas que a gente vê a todo momento não podem mexer conosco. Por exemplo, aquela cena de ver alguém chorando. Tem gente que vive conseguindo as coisas chorando. A pessoa chora e ela fala algo que você não vê acontecendo. Mas de repente você está cedendo ao que ela fala, e ela já falou outras vezes dessa forma, ela já agiu outras vezes dessa forma, mas não há mudança, sabe? Ah, não, agora nada mais me importa. Não, agora ninguém mais me importa além de tal pessoa. E cadê a atitude? Cadê a ação? Cadê a mudança, né? Que grau agora? Você estava no grau 0. Que grau agora você mudou? Porque às vezes você está falando, eu vou mudar, mas você continua andando na mesma direção. Não teve nem aquele 1 grau que a gente já ouviu, que você muda agora, lá na frente ele vai te levar para outro continente. Não, está na mesma direção, está do mesmo jeito. A única coisa que mudou é o que está falando para pessoas ouvirem. Tá, a satisfação moral, aquilo que as pessoas estão ouvindo e vendo é o que mudou. Não foi isso que Jairo fez. Jairo, ele não se preocupou que estava de dia, que tinha uma multidão e que ali a maioria das pessoas devia conhecê-lo, porque não era igual hoje. Não era, naquela época não era igual hoje, que tinha um monte de igreja, um monte de sinagogas, não. Nós vemos que, ainda mais com Israel em baixa, né? Não era Israel quem mandava, o domínio, o governo era romano, então não era tanto assim, não era uma coisa pulverizada. Então, em cada região devia ter uma, e olha lá, se o cara era líder, ele era conhecido. O seu povo conhecia ele. Aqueles que eram da mesma religião conheciam ele. E ele não teve essa... Não, mas deixa eu ir num horário, as coisas menos importantes, elas são tiradas da frente. A gente está ouvindo uma palavra assim, coloca a tua casa em ordem. Um senso que a gente precisa praticar é o senso de prioridades. A gente precisa estabelecer o que realmente é importante. No lugar que nós estamos, na posição que nós fomos colocados. Às vezes tem gente que você vê que a pessoa, resultado mesmo, a pessoa fala, né, tal, porque uma coisa é a pessoa falar assim, eu estou abençoado, outra expressão que às vezes você ouve muito, tem gente que fala assim, sai da boca, porque ele ouve alguém falando isso, e a pessoa, ela até usa essa expressão, mas ela não sabe o que ela está falando.
Tem gente que, eu plantei. O que plantou? De repente você está vendo gente plantar, você tá acompanhando plantações. De repente você lê na Bíblia plantações, mas não é o que você fez. Talvez você teve oportunidades de plantar, não plantou quando deveria plantar, mas estava próximo de gente que plantava, e isso respingava na sua vida. Respingava colheitas, respingava bênçãos, respingava alívios, respingava socorro. Por quê? Se você tem perto de você, se o teu líder, se o teu patrão, se o teu familiar, seja teu cônjuge, seja teu irmão, seja teu pai, seja tua mãe, se você está junto com uma pessoa que sempre estava plantando, e essa pessoa consecutivamente, segundo a lei da semeadura, ela também então sempre, depois de um tempo, ela sempre estava colhendo, é inevitável que dessas colheitas espingasse algo em você, como acontecia com Ló e Abraão. Mas dá para a gente falar, pelo que a gente lê, que o Ló plantava alguma coisa junto com Abraão? O Abraão estava lá, chegava num lugar, se tinha criança reclamando, se tinha servo falando, se a mulher dele falava, vamos atrás de comida, de bebida, vamos atrás de poço, vamos cavar poço, o Abraão, vamos construir um altar dedicado ao Senhor. Depois do altar, vamos ver o melhor lugar para armar a tenda, vamos ver lugar para cavar poço, vamos ver pasto. Ló estava junto com ele. Ló não estava ali procurando e fazendo a sua parte. Estava junto. O que acontecia? Respingava. Então, nós temos que ter essa honestidade espiritual, intelectual, de repente reconhecer. Será que um tempo na minha vida que eu falo, até para parecer bem para mim, para as pessoas ouvirem, porque eu plantei. Será que eu plantei mesmo? Será que eu fui o Jairo? Será que cada oportunidade que eu tive, Deus falava, faz isso, agora é isso que você tem que fazer. Se humilha, eu me humilhava. Faz isso, eu fazia o que eu tinha que fazer. Planta tal semente, eu plantava a semente. Muda esse rumo porque não está me agradando. Eu mudava o rumo? Não. Esse é o tipo de arrependimento que nós não podemos mais ter. Porque alguns de nós teve algumas vezes, poucas vezes. Alguns de nós teve de forma recorrente. Tem gente que acaba um período da vida, a pessoa podia ter feito mais, podia ter dado mais, podia ter me entregado mais, podia ter realizado mais, podia ter feito com mais intensidade, podia ter ali vigiado nisso. Jairo não teve do que se arrepender. Chegou a luz do dia. Muita gente vendo, não importa, quem me importa? Jesus. Foi lá, ele não chegou em Jesus ali, e deu um toquinho no ombro dele e falou assim, Senhor, vamos no reservado ali, vamos ali, eu tenho algo para falar para o Senhor, mas não quero falar perto de todo mundo, não é algo tão agradável, visualmente não vai pegar bem, publicamente não vai, repercutir para a minha imagem, não, chegou a luz do dia, prostrou-se aos seus pés. Não foi aquela coisa no meio do corpo, não, foi aos pés de Jesus. Eu estou me humilhando de todas as formas que eu tenho que me humilhar. E ele pediu insistentemente, foi o bote certo. Que situações que eu vivo hoje? Em quais áreas? Que está faltando? Que está faltando disposição? Que está faltando uma atitude integral? E não uma atitude parcial, não, eu vou, não, aí já expõe, aí eu vou, não, isso aí já não quero. Não, mas não precisa tanto assim. Você não pode terminar esse período, vamos colocar um período aí de mais 28 dias.
Está aqui uma grande chance, um grande parâmetro para cada um de nós. Você não pode, daqui 28 dias, dizer assim, eu podia ter feito todo dia. Teve dias que não deu para eu podia ter compensado. Indo num segundo culto no mesmo dia, ficando para um trabalho na madrugada, já que outro dia eu não pude ir. Eu tinha tempo. Eu estava cansado, mas eu tinha condição. Não era impossível a mim. Eu podia, Deus tocou meu coração. Teve momentos que Ele falou comigo, não falou com o pastor, não falou com o pregador, Ele falou comigo. Que Ele queria um desprendimento financeiro de algo que eu nunca fiz, de fazer uma oferta a Deus como eu nunca tinha feito, de uma forma que eu nunca tinha feito, numa proporção que eu nunca tinha feito. Mas na hora eu pensei, posso comprar isso, estou com tal coisa na cabeça, tenho minha visão sobre isso, tenho meus projetos. Deus tocou meu coração, que tinha coisas que eu achava que não eram relevantes, mas que a palavra veio. A palavra ficou até cansativa, porque se repetia naquele mesmo termo, naquele mesmo assunto. E eu entendi que aquilo que estava na minha vida não era bom, que não agradava a Deus, que não estava certo. Mas eu pensei, não, de qualquer forma, eu estou fazendo isso aqui que antes eu não fazia para Deus. Então Deus, Ele tem que ver mais o que eu estou fazendo de novo do que o que ainda tem de velho, que eu já sei que não deve ter. Porque Deus vai se dobrar a minha visão. Não, Ele não se dobra. Não foi Jesus que se dobrou a Jairo. Foi Jairo que literalmente se dobrou a Jesus. Jairo não perdeu a grande oportunidade da vida dele. Jairo não foi parcial como Nicodemos. Jairo conseguiu fazer Jesus mudar a rota. Tem coisas que a gente está vendo de todos os ângulos que se desenha de uma maneira. Como se desenhava o destino da filha de Jairo? Qual que era, assim, naturalmente o próximo evento da filha de Jairo? Qual que seria o próximo grande evento da vida do Jairo? Qual que seria? Na verdade, foi o evento que ocorreu. Foi ou não foi? A menina morreu. E isso aqui é uma coisa que tem que mexer comigo e com cada um. Tem evento que a gente já enxerga já. Que aqui dentro, talvez a gente até não falou, até por uma questão, né, de parcialmente, não, eu não vou nem dar legalidade a isso. Por um lado eu falo comigo, eu não vou dar legalidade, eu nem vou falar disso. Mas eu estou vendo que isso está para acontecer. Eu estou vendo que eu estou perdendo um filho para o mundo, pela cultura que é um monstro que está entrando pelo meu celular às vezes. Às vezes, naqueles momentos que eu dou celular porque eu preciso dar o celular para a criança, eu vejo que ela vê, mas eu tenho justificativa para isso. De repente eu estou vendo as companhias, os interesses. Eu vejo um desenho, né? A gente vê alguns filminhos na cabeça, é ou não é? Isso aqui já está mostrando isso para mim. Eu tenho algo agora para decidir da minha vida financeira. Tem um desenho aqui já se fazendo, né? Se eu fizer assim, daqui tantos dias, daqui tantos meses, eu vou estar passando por tal situação. Eu vou estar vivendo tal vergonha. Eu vou estar enfrentando tal situação. Eu estou vendo um desenho aqui. Se eu não tomar essa decisão agora, se eu não buscar Deus com toda a minha força, eu estou percebendo aqui, tem coisas que estão acontecendo aqui dentro, tem coisas que já estão se mostrando já, seja no meu corpo, na minha pele, no meu organismo, tem coisas. Então, ou eu vou recorrer a Deus, ou eu vou dar a Deus, ou eu vou me humilhar diante de Deus,
ou eu vou soltar aquilo que eu prendia, que eu evitava, e vou definitivamente ter atitude, ou aquele evento que já aqui dentro eu vejo, daqui a pouco vou estar vendo fora, com meus olhos. Jairo via isso. Então ele foi até Jesus. E por fim o evento aconteceu. Por quê? A gente vê aqui, né? Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguiu, comprimia. Aí teve a história da mulher, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Hoje eu não vou falar sobre ela, somente sobre o Jairo. Aí, enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Ele estava pensando, pode acontecer. Aí ele vai, isso é uma coisa que assim, obrigado, quem foi aqui? Obrigado Deus e obrigado Marcos. A gente aqui tem que assim, a gente tem que fazer uma honra ao Marcos aqui. Que foi fiel, ele foi fiel neste detalhe. Porque esse detalhe aqui, ele é tão importante quanto o milagre. Ele é tão importante quanto aquele ponto alto que a gente, né, se fosse um filme, seria aquele ponto alto que muita gente ia chorar quando visse a menina, né, levantando, que a gente já conhece a história, já sabe, que no final a menina levanta, a menina ressuscita pela voz de Jesus, quando ele chama ela, menina levante. Mas por que esse ponto aqui é tão importante? Porque esse é o ponto, é aquele ponto, sabe, mais alto, onde quem está subindo a montanha da resiliência tem que ter aquele poder, e é só a fé que dá esse poder para a pessoa. Para que depois ela tenha tido uma grande atitude de fé, uma grande entrega, depois ela ter se humilhado, vem algo para derrubá-la. E o que é incompreensível para nós, você pode ouvir isso 1000 vezes, não entra, isso não é compreensível. Por que que depois do meu momento mais crente, por que que depois do meu momento de maior entrega, Deus permite que venha assim a maior afronta? Não tem compreensão para isso. Porque numa linha natural de raciocínio, a gente pensa o quê? Depois da minha maior entrega, vem a maior entrega de Deus, a minha maior vitória. É ou não é? Minha maior entrega, me humilhei, caí nos pés de Jesus, e insisti até ele dizer sim, diante de todo mundo, eu, o líder, o grandão, eu, aquele que todo mundo vai dizer, o quê? O cara está ali, está desse jeito, durante o dia, à luz do dia, multidão, se humilhou, ali, vamos dizer uma expressão, está ali passando a vergonha. Nós somos assim. Dei o meu melhor. Que vem o melhor de Deus. Depois do homem ter feito isso, Deus não
impediu? Deus, o Todo-Poderoso, estava vendo tudo, não estava? Não é Ele que determina o dia, a hora, não é Ele que determina a morte? Lembra do cara lá da Índia? Tinha 190 e não sei quantas pessoas que era a hora delas morrerem. Aquele ali, quando passou ali, o Pedro estava fazendo ali o checklist. Opa, o avião está certo. Oh, parou. Só um minutinho. Esse aqui não. Esse aí não. Esse aí, peraí. Esse aí vamos... Esse aí não. Esse aí não vai morrer, não. Mas não é o avião inteiro? Não. Esse aí não. Ah, mas isso aí, senhor, ó, esse aí não, tá? Tá bom, dá um jeito ali, vai saltar, vai pular, nem que for para ele desmaiar ali, não vai ver o que vai acontecer, não. Não é a hora dele, então tá bom. O checklist do céu não falha. A gente pode colocar um no meio de 199 e passar todo mundo. Para Deus não passa. Então, a menina, Deus não podia ter visto já, Deus, o Todo-Poderoso ali, ó, Jesus estava ocupado com a cura da mulher, a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia. Deus não podia já, naquele momento, não. O que esse cara fez? O que esse cara fez, eu nunca vi ele fazendo na vida. Ele nunca teve esse nível de quebrantamento, de entrega, de humildade, de fé. Não vou deixar a menina morrer, não, vou curar ela. Que é com Lázaro. O que era para ter acontecido? A gente tem essa linha de raciocínio, a gente às vezes quer colocar a fé numa linha de raciocínio. Não foi o que aconteceu. De repente o pai estava lá até meio consolado, Jesus vai comigo, ó. Ai, Jesus vai comigo. Aí chega alguém que ele conhece, que conhece ele, alguém próximo fala assim, não incomoda mais o mestre. É como se alguém falasse assim para ele, né? Ó, o senhor tentou. O senhor fez sua parte. Mas a menina morreu. No que Jesus, ó, naquela hora Jesus não disse para ele, naquela hora. Que aí nós vamos ver, tem um outro detalhe aqui importante. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. O que ele fala para nós e falou para ele? Esse é o momento de manter a sua fé. Agora, você teve uma fé, né? Então vamos pegar a ponta dessa fé agora e vamos esticar ela, porque ela tem mais aí para entregar. Então somente crê. Jesus não deu detalhes para aquele homem. Ele podia ter dado. Qual detalhe? Nós vamos ver qual detalhe. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Jesus estava com uma multidão, tinha acabado de ter uma mulher curada ali, uma mulher de fé curada. A mulher não pôde acompanhar Jesus. E olha que a mulher ali, ela permaneceu. Assunto para outro dia. Jesus tinha os discípulos, não foram todos. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa pegar. Tem momentos que todo mundo que está ali, aquela tua vida, né? Tem um grupo na sua vida. E tem grupos e grupos. Tem momentos na sua vida que tem coisa que você vai sozinho. Teve lugares, situações que Jesus foi sozinho. Teve lugares que Jesus foi com um grupo muito reduzido. E teve coisas e lugares que Jesus fez diante de todo mundo. A gente precisa ter essa visão, esse entendimento de que tem momentos que, peraí, é hora de eu tirar, de eu cortar. Quando falou do põe tua casa em ordem, tem coisa que você precisa entender. Peraí, deixa eu estabelecer o que é importante. Quem é importante. O que deve ser tirado para o que deve ser feito, seja feito. Tem uma frase da bispa que vale lembrar e repetir. Quando tudo é importante, nada significa. Não adianta você pegar. É igual você pegar você está estudando a moda antiga e você tem uma
página de um livro, né? Como era antigamente o livro, desse tamanho aqui, né? A4. Livro de escola tinha esse tamanho. Você pegar uma página, você pega uma caneta grifa-texto, grifa a página inteira, faz algum efeito? Por quê? Porque a ideia do grifar é destacar, não é? Se eu destaco a página inteira, eu não destaquei nada. Que é o que tem gente que está fazendo na vida. Não, a pessoa está mantendo tudo que ela sempre quis manter e ela não dá conta. Ela não estabelece o que realmente tem que ser tirado, cortado. Tem gente na tua vida que só suga, que só te puxa para trás. Tem gente que você está vendo que está sendo um ponto na sua vida de incredulidade. E tirar não quer dizer se afastar só. Às vezes tirar é parar de dar ouvidos. É parar de deixar determinadas pessoas conduzirem você. É não dar a elas a autoridade que você estava dando. E às vezes é também romper, tirar, estou afastando aqui agora, não é mais, para mim não é mais comigo. Fiz o que eu tinha que fazer, para isso não. Isso aqui é um momento íntimo, esse aqui é um momento intimíssimo meu, é um momento com Deus, é aquela história. Você tem que trazer a pessoa para a igreja, convidar a pessoa para a igreja, mas às vezes você perdeu um culto porque a pessoa atrasou, você vê que está atrapalhando a sua fé. Você está sendo generoso, está abençoando, e a pessoa às vezes, tudo que você faz, ela está te atrapalhando. Né? Eu já ouvi gente que deixou de vir, por exemplo, num trabalho de madrugada, porque a pessoa fez esperar, atrasou, aí teve algum evento que a pessoa não pôde vir, ainda prendeu, segurou a outra, e a pessoa, não, peraí, opa, não está no mesmo nível. Eu te dei a condição de estar no meu nível. Você quer vir para o meu nível? Ótimo. Mas se você não vier para o meu, eu não vou me render e não vou me rebaixar ao seu nível. Essa é a vida. Então eu acredito ali que todos os discípulos podiam ter subido o nível de fé, o nível de credulidade. Não, esse aqui não está no nível dessa situação. Aquele ali não está no nível dessa situação. Aquele ali, então fica, eu vou pegar só os que estão. E foram esses que foram com Jesus. E aí qual o detalhe que eu falei? Então, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz, que é, como as pessoas, elas que eu falei, chorando, a menina tal, morreu nova. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? Olha aqui, como Deus age às vezes. Parece que Deus é quem tem senso de humor. A criança não, repita comigo isso, a criança não está morta, mas dorme. Para quem Jesus falou isso? Para quem? Para todo mundo que estava ali chorando, lamentando. É ou não é? Tanto que foi a extensão da frase, para que todo esse alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Jesus não podia ter dito isso lá pro Jairo? Podia ou não podia? Olha o detalhe que faltou, ele só falou, creia. Jesus, e vamos colocar isso aqui agora, na conta de Deus. Sempre conte com isso. Tem informações que Deus tem, Ele só não te liberou ainda. Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe por que Ele está esticando na sua fé. Se fosse algo que não tivesse dentro da vontade de Deus, Jesus teria dito assim, aceita. Jairo, meu querido, aceita. Essa é a vontade de Deus. Era o tempo dela. Ele já sabia. A menina não está morta, ela dorme. Ele não falou. Veja que ele falou só para ele, não tenha medo, só creia.
Mas já quando ele chega próximo e está todo mundo ali, ele vai revelando, ele vai soltando. Imagina a Jara ali do lado ouvindo aquilo. Ela não está morta? Ela dorme, ela só dorme. Então entrou e lhes disse, porque todo esse alvoroço se lamenta, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Quem estava acabado, né? Lamentando a morte de uma pequena criança. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talitá cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Pronto. O que aquele homem começou, entregando tudo o que era esperado de Deus dele. E depois, no momento mais difícil, que depois ele ter dado tudo, se humilhado, buscado o Senhor, ali pedido insistentemente até mudar a rota de Jesus, ele veio e tomou aquela paulada, né? O golpe de misericórdia, está morta. Perdeu a viagem, perdeu o esforço, perdeu o sacrifício, perdeu o que você veio fazer aqui. Ele só ouve de Jesus, não tenha medo, só creia. Quer dizer, continua o que você veio fazer, continua o que você começou. E ele continua ali, ele podia ter ido embora revoltado, podia ter ficado com raiva, podia ter se achado injustiçado. E aí vem, né, a revolta, depois de tudo que eu fiz. Olha, Deus podia ter impedido. Ah, e aquela história, o senhor podia ter ido rápido, podia ter dado uma ordem. Ele permaneceu. Com a pior notícia agora aquele tinha que ser um controle para aquilo não dominar, não tomar ele. E ele continuou crendo. Que é o tipo de coisa que Deus espera de nós. E essa é uma palavra para que a gente tenha a mesma postura. As duas aqui, né? A primeira é essa atitude integral, essa atitude íntegra. Sem parcialidade, sem metades, sem partes ali que eu estou segurando. Não, é dar. Deus quer, eu vou fazer. É dar o bote certo, não fazer algo para depois se arrepender de não ter feito mais, de não ter feito melhor, de não ter sido inteiro, integral. Não, já que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Já que Deus me colocou em tal condição, em tal posição, já que Deus colocou isso nas minhas mãos, vou fazer tudo que me vier à mão. Vou falar o que eu tenho que falar, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou entregar o que eu tenho que entregar, vou, soltar o que eu tenho que soltar, vou confiar no que eu tenho que confiar. Primeira parte, está fazendo? Não, então começa a fazer. Fez. Aí veio algo que parece que tudo que você fez foi em vão. Que você se enganou. Que aquela entrega, que aquela palavra, que aquela postura de fé foi em vão, não te trouxe resposta. Não, aí vem a palavra de Deus e diz assim, não tenha medo dessa notícia, não tenha medo dessa posição atual, não tenha medo agora do momento. Então, somente creia, ou continue crendo como você creu até agora. Ele continuou crendo, e o final dele, o final da casa dele, o final da situação dele, foi de vitória, foi de vida e não de morte, foi de cura e não de doença, foi de restituição e não de perda, que é o que Deus tem para mim, tem para você, tem para a igreja, tem para aqueles que creem. Daqui 2 dias a gente vai chegar no meio do propósito. E eu assim penso, quantas pessoas que precisam dessas duas coisas. Primeiro, não faz só por fazer, não faz para dar satisfação moral, faz para Deus, faz tudo. Fala, entrega,
prostra, se humilha, se expõe, solta o que tem que soltar, solta o orgulho, solta, de repente, dogmas. Não, isso aqui não é para mim, vou fazer. Ah, mas já fiz, e parece que depois que eu fiz piorou. Depois que eu fiz, o que eu temia me sobreveio. Deus não mandou você parar. Não vem a palavra de Deus, volta atrás, isso aí não deu em nada. A palavra é essa: não tema, tão somente creia. Foi o que Jesus disse para ele: não tenha medo, tão somente. Então, somente, ele pega tudo o que está acontecendo dentro de você, tua cabeça, teu coração, teus sentimentos, ele faz isso aqui, tão somente creia. Não sinta, não pensa, não racionaliza, creia, acredita. Forma aí uma visão e fica nela. Vai dar certo, vou ver minha filha, vou pegar a mão da minha filha de novo, vou ter a vida de pai com a minha filha. E assim foi com ele, e assim é com quem crê. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito e vamos apresentar a Deus a nossa filha também. Vamos colocar diante do Senhor. Senhor, está aqui, essa aqui é a minha filha doente. Essa aqui é a minha pauta, essa aqui é a minha causa. Esse aqui é o ponto da minha vida a ser restaurado. Esses são os pontos da minha vida a serem restaurados. Esses são os pontos, essas são as áreas. Essas são as pessoas. Elas não estão aqui, mas eu estou. Elas não estão buscando, inclusive a filha dele não estava ali, mas ele estava. Quem garantiria que Jesus ia até ele? Ele creu, eu vou lá, eu vou trazer ele até a minha casa. A gente não vê Jesus entrando em tantas casas assim. Mas aquele homem teve uma fé que ele ia mudar a rota de Jesus, ia levar Jesus até a casa dele. Essa foi a fé dele. Porque ele foi bem específico. Por favor, vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E ele não pensou, ele executou aquele plano completamente. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro para que o Senhor nos ajude agora, meu Pai. A cada um de nós que estamos tão cedo já ouvindo a Tua palavra, graças ao Senhor, graças a Deus. Que já ouvimos a Tua palavra e hoje mesmo já podemos, meu Deus, executar na nossa vida essa visão. De aquilo que formos fazer, fazermos tudo, fazermos bem feito, fazermos, meu Deus, nada menos do que entregar tudo que temos que entregar. A humildade, a atitude, a fé, de dar, meu Deus, tudo, de não fazer parte, metade, de não ficar parcial, mas fazer como esse homem. Esse homem não teria do que se arrepender depois, porque ele não tinha que se arrepender que ele fez de noite, que ele fez em separado, ele não fez publicamente porque ele se importou mais com a imagem, com o que pensariam dele, com a repercussão que isso teria, com que se os seus auxiliares ali, os seus companheiros, líderes também, ficariam pensando, rapaz, olha o que você fez, a sua postura, o seu lugar conosco, isso vai agora pesar, ou os seus liderados se perderiam a credibilidade dele, porque como que agora o senhor está aqui, a sua vida, então o senhor não tem autoridade, não tem fé própria, não! Ele fez o que tinha que fazer. Ele entregou, ele agiu, ele se prostrou, ele pediu ao Senhor, ele insistiu. Ele foi até os seus pés, Senhor. E eu oro para que aqui, meu Deus, haja uma mudança
onde ainda há parcialidade, e a parcialidade tem causa a incredulidade, a sensação de que algo nós temos controle, quando quem tem o controle é o Senhor. Ajuda cada um, meu Deus, a romper agora com a timidez, com a passividade, com a vergonha e principalmente, Senhor, com o orgulho, a vencer agora, superar a incredulidade e a dar passos de fé como que Jairo deu. Passos ousados, passos independentes, intrépidos, que não estão contando com algo, alguma coisa, alguém, mas que estão totalmente focados, concentrados e dependentes do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. E eu oro agora por cada um, meu Pai, que está aqui nesse propósito, os 52 dias de restauração. Quantos que fizeram aquela imagem, meu Deus, na mente? Eu não vou viver isso, eu não vou passar por isso. De repente essa situação agora vem e acontece, mesmo essa pessoa estando, meu Pai, orando, buscando, clamando, perseverando, insistindo. E eu declaro agora que ela seja tomada por essa confiança que o Jairo teve, quando ouviu do Senhor: não tenha medo, mas tão somente creia. Que essa seja, meu Pai, a fé que venha tomar cada um aqui, para que um evento negativo, uma resposta negativa, para que a ausência de respostas, que às vezes é mais perturbadora do que uma negativa, que não domine o coração dessa pessoa. Que não, meu Deus, estabeleça uma nova realidade para ela, mas que sim a Tua palavra, que ela creia na Tua palavra, e a palavra do Senhor é: não tenha medo, mas tão somente creia, que ela continue crendo, que ela continue acompanhando o Senhor, que ela se mantenha junto do Senhor e confie que o Senhor tem informações que ela não tem, que o Senhor sabe de coisas que ela não sabe, e de que o que ela deve continuar, não é nem fazer, é continuar, é crendo e acompanhando o Senhor. Eu peço, meu Deus, restaura cada área da vida do Teu povo. Restaura, meu Pai, o espiritual. Que ao final desse propósito tenhamos pessoas mais tementes, mais sábias, mais sensíveis à Tua palavra, mais dependentes do Senhor, mais crédulas, mais generosas, mais quebrantadas, mais humildes, mais confiantes. Eu declaro restaurações em cada parte, meu Deus, em cada área, em cada setor, meu Pai, da nossa vida espiritual. Eu declaro restaurações na família, no casamento, nos filhos. Eu declaro restauração física, com saúde, curas, meu Deus, o corpo sendo sarado, meu Deus, a mente sendo restaurada, ao coração, meu Deus, sendo restituído. Eu declaro curas, eu declaro libertações, eu declaro bênçãos, eu declaro restaurações e restituições financeiras. O Senhor, meu Pai, abrindo portas, o Senhor liberando, meu Pai, o Senhor fazendo, o Senhor abençoando, o Senhor entregando, o Senhor mudando situações, o Senhor quebrando sentenças, o Senhor, meu Pai, levando essa pessoa a romper com limites e limitações. E ela vendo, meu Deus, e vendo e desfrutando da Tua glória, e sendo, meu Pai, a coluna que a Tua obra precisa, se tornando, meu Deus, um governador, uma governadora distrital, meu Pai, daquilo que ela não imaginou fazer para si, fazendo até, meu Pai, pela Tua casa, o Senhor levantando, sustentando, como o Senhor fez com Eliaquim. Abençoa, meu Deus. O Senhor usou Neemias para manter, meu Pai, centenas de pessoas, um homem fazendo papel, meu Pai, de um governo. O Senhor usou um homem no tempo de Salomão para manter um reino por um mês. O
Senhor pode levantar, meu Pai, cada pessoa. O Senhor pode tornar grande a ponto dessa pessoa não ter ainda até aqui cabido na mente dela, quanto menos na vida. Levanta, meu Deus, abençoa, que aconteçam rompimentos internos e externos, o rompimento da mente, o rompimento do coração, o rompimento das mãos, para que essa pessoa não só faça aquilo, meu Pai, que ela se habituou, que ela viu alguém antes dela, que foi a referência dela fazendo, mas que até as referências o Senhor venha mudar na vida dessa pessoa. Quantos ainda têm referências pequenas, ou é a própria referência? Coloca, meu Deus, referências gigantes, para que essa pessoa, meu Deus, ela tenha os rompimentos e ela viva, meu Deus, o transbordo do Senhor. Eu declaro, meu Pai, restaurações na família, no casamento, na vida dos filhos, nos descendentes. Eu declaro restaurações profissionais, restaurações, meu Deus, geracionais. E eu tomo posse da palavra do Senhor para essa igreja. Que de um o Senhor faz uma nação. Faz, meu Deus, impacta esta nação onde o Senhor nos plantou. Por meio, meu Pai, desta casa de oração. Eu declaro restaurações, transformações, bênçãos. Eu declaro milagres. Eu creio em milagres como essa, meu Pai, da menina, a filha de Jairo. E eu declaro que assim, meu Deus, cada um de nós vejamos e vivamos em nome de Jesus. Eu concordo com cada oração. E eu ligo cada restauração aqui na terra, para que cada uma seja ligada nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.